Sejam bem-vindos ao canal Diamantes do Reino. Sou a missionária Jandira Vunge e no dia de hoje vamos falar sobre renovação da nossa mente e teremos como base bíblica o livro de Romanos 12:2. Graça e paz, diamantes do reino. Vamos ao nosso tema? Renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Para uma melhor compreensão, vamos ler de uma forma abrangente os versículos 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No versículo base, que é o Romanos 12:2, nós conseguimos perceber que a palavra nos aconselha a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então é necessário que haja transformação e renovação do nosso entendimento. Então vamos nos focar no entendimento. O que é entendimento? Há versões bíblicas que em vez de renovação do vosso entendimento, está escrito renovação da vossa mente. O que é mente? São funções cerebrais relacionadas com as funções cognitivas e comportamentais. É o entendimento, é o intelecto. Também podemos dizer que é a vibração energética captada pelo cérebro e transmitida para o corpo. Porque, na verdade, a mente não é algo físico, não é algo palpável. De uma forma mais clara, podemos dizer que é a sede e faculdade do pensamento, da reflexão e da lembrança. Voltando ao nosso versículo-chave. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, é necessário que nós nos comuniquemos com Deus. E qual é o canal de comunicação? É a oração. Mas para que a nossa oração seja ouvida, para que nós possamos fazer a oração eficaz, é necessário que ela esteja devidamente acompanhada com pensamento, sentimento e emoção. Então, nesse caso, pensamento certo, sentimento certo e emoção certa também. Isso significa que o meu pensamento, o sentimento e a emoção que eu tiver a transmitir no momento da oração, no momento de me comunicar com o Pai, vai influenciar na resposta, que poderá ser negativa ou positiva, em função daquilo que é a emoção que eu carrego no momento. Por exemplo, estou com dificuldades para engravidar e não consigo, e eu tenho orado ao Pai para me conceder essa graça, mas não tenho tido êxitos. Por mais que eu ore, por mais que eu tente, eu não consigo. Existem implicações médicas, existem outros fatores também. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus que concede tudo aquilo que nós precisamos de acordo à Bíblia. No livro de Salmos 37, 4, 5 diz o seguinte:
Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entenda que para Ele fazer tudo, é necessário que você entregue a Ele, porque Ele, acima de tudo, de acordo com aquilo que é a sua vontade para nós, vai satisfazer o nosso pedido. Voltando ao caso de eu querer um filho. Qual é a emoção? Qual é o pensamento? E qual é o sentimento que eu tenho no momento em que eu vou me comunicar com o Senhor? Se eu tiver pensamento negativo de que não conseguirei ficar grávida e que não será possível eu gerar, se eu entrar para o trono da graça com a emoção de medo, tristeza, com sentimento de pena, de culpa, de modo nenhum a minha oração será ouvida. Nesse caso, eu terei que me preocupar em como está o meu pensamento, como está o meu sentimento e como está a minha emoção durante a oração, durante a comunicação com Deus. Todo pensamento gera uma emoção e toda emoção gera um sentimento, porque o sentimento é resultado das emoções. Daí a importância de nós entendermos a passagem de Romanos 12:2 e perguntar a nós mesmos: a nossa mente está transformada? Está renovada? Se não tiver, precisamos parar e fazer uma reflexão com relação a isso. Mente. Existem 4 tipos de mentes: a mente consciente, a mente subconsciente, a mente inconsciente e a mente divina. Nós aprendemos que a mente é a sede da faculdade do pensamento, é a habitação do pensamento, das reflexões, das nossas crenças, os nossos hábitos, costumes. E, no entanto, ela está dividida por 4. É muito importante nós sabermos diferenciar cada uma das mentes para que a nossa oração seja eficaz. Porque o resultado da oração eficaz baseia-se no alinhamento das 4 mentes. Para que haja a renovação, a transformação da nossa mente, nós precisamos identificar aonde reside o problema. Na mente consciente, na subconsciente, na inconsciente. Então vamos à diferenciação das mentes para conseguirmos perceber melhor. A mente consciente é a faculdade crítica, é a força de vontade, é a vigilante, onde há percepção, a memória de curto prazo. Na mente consciente é aonde reside a vontade, dentro daquilo que é o contexto do nosso exemplo, é onde reside a vontade de estar grávida. É onde reside o certo, o errado, o julgamento do certo e do errado. É onde nós percebemos, pelo meio dos órgãos dos sentidos, da visão, do ouvido, e é onde tem a memória de curto prazo. Quando nós conhecemos alguém, por exemplo, se não houver conexão, nos segundos seguintes, acabamos nos esquecendo do nome da pessoa. Eu digo, eu quero estar grávida, eu preciso estar grávida, eu desejo estar grávida. Em função desse pensamento, desse desejo, a mente consciente vai viver para realizar isso. Mas, no entanto, a mente subconsciente tem também a sua função no meio desse desejo.
A mente subconsciente são as memórias programadas, as crenças, os hábitos, as experiências sensoriais, que são sentidas por meio dos órgãos dos sentidos também. A mente subconsciente é a intermediária. Quer dizer que para a mente consciente realizar o desejo da gestação, é necessário que a comunicação seja a mesma. A mente consciente pode dizer: eu quero ficar grávida, eu vou ficar grávida. Mas a mente subconsciente pode comunicar uma coisa totalmente diferente. Quais são as crenças que residem no meu subconsciente? Os hábitos, as experiências. Suponhamos que eu tenha o desejo, dentro daquilo que é o nosso exemplo do desejo de estar grávida, de estar gestada. Suponhamos que eu tenho uma experiência de aborto, seja provocado ou seja espontâneo. As experiências que tenho, se não foram tratadas, resolvidas, então eu vou acreditar que se eu voltar a engravidar, provavelmente perderei. Só esse pensamento se torna um bloqueio para a ação, para que de facto haja uma consumação desse desejo. E ainda vem as crenças, suponhamos se forem religiosas. Se cometeu no passado o aborto provocado, poderá não se sentir digna de ser mãe, poderá não se sentir boa o suficiente para ser mãe por conta do que aconteceu no passado. Se essa memória, se esse problema não foi selecionado, não foi resolvido, essas e outras experiências que nós não queremos nos lembrar acabam ficando na nossa mente inconsciente. A mente inconsciente é responsável pelo sistema nervoso central, pelos processos vitais, respirar, digestão, esquecimentos, sonhos e as omissões. Quando nós temos experiências não tratadas, memórias traumatizantes, automaticamente é por meio dessa mente que nós acabamos gerando certos tipos de emoções, sejam elas positivas ou negativas. No caso do nosso exemplo, na mente consciente, desejo estar grávida, mas no subconsciente, devido às falsas crenças de não merecimento, vai comunicar que eu não sou digna, e como ela, a mente subconsciente, não tem a capacidade de discernir o bem e o mal, aceita isso como verdade. E sendo a mente subconsciente também a co-criadora, ela vai bloquear a imagem ou a visão que transmitirá para o inconsciente, porque a mente subconsciente e a mente inconsciente, por meio das emoções, geram os sentimentos que serão ou não reconhecidos pela mente divina. Se forem, que é o caso do nosso exemplo, pensamentos negativos, não serão aceitos nem reconhecidos pela mente divina. Já a mente divina é regida pela pessoa do Espírito Santo de Deus. É onde há conexão com o nosso Criador. E essa mente respeita as leis divinas. É nessa mente também onde reside a intuição, que é a faculdade espiritual que aponta o caminho a seguir. E sabemos que a pessoa do Espírito Santo tem a função de regenerar a nossa mente, nos convencendo do pecado,
como nós podemos ver no livro de João 16, 7 e 8. E também é o que garante dentro de nós que somos salvos. Também podemos ver isso no livro de 2 Coríntios 1, 21, 22. E o Espírito Santo nos ensina também, podemos ver no livro de João 16, 13. E produz em nós o seu fruto, como podemos ver em Gálatas 5, 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual é a essência do Criador? Qual é a essência de Yahweh? Qual é a essência de Deus? Deus é amor. Logo, amor é uma das leis principais dentro da mente divina. Uma oração movida por medo, incertezas, incredulidade não vai ser aceita pela mente divina. A Bíblia é clara em nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aonde há crenças limitantes, aonde eu não acredito que sou capaz, aonde eu digo que não sou merecedora, aonde eu não me sinto amada, essa oração não será eficaz se o pensamento, o sentimento, a emoção for negativa. Como lemos anteriormente, significa que é necessário que nós nos apresentemos em sacrifício vivo por meio do jejum, da oração, das renúncias, para que a nossa adoração seja consciente, para que nós possamos ter o culto racional. Porque o culto racional traduzido é adoração consciente, com entendimento, não de forma emocional. O choro, a tristeza não vai mover o coração de Deus, mas sim a compaixão, o reconhecimento que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de perdão, é um Deus que já nos perdoou antes mesmo de nós termos nascido. Logo, se Ele é um Deus de perdão, eu entro para o trono da graça com a oração eficaz, ciente de que eu receberei de Deus amor. Devemos nos permitir passar pelo processo de transformação e renovação da nossa mente, para que a nossa vida ganhe um novo sentido, para que possamos ver o mundo na ótica de Yahweh, na ótica de Jeová, a partir de um novo paradigma, a partir de uma nova crença, pois seremos uma nova criatura quando permitirmos que o Santo Espírito de Deus regenere a nossa mente. Vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nos deleitarmos nele, quando permitirmos que seja Ele em nós a fazer a obra. E por meio do fruto do Espírito Santo que estará produzindo em nós, nós vamos ter uma medida de fé em que a mente consciente, a mente subconsciente, a mente inconsciente e a mente divina estejam em concordância. E aí teremos a nossa resposta de oração, o nosso milagre, que com certeza será a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Espero que este conteúdo tenha sido edificante para ti, diamante do reino. Se inscreva no canal para mais conteúdos do gênero, partilhe esse vídeo e deixa o seu comentário. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Que a graça, o amor, a misericórdia e o favor de Yahweh te alcance. Yeshua te ama.